boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aqui o convite para a gente poder estar aqui hoje falando sobre esse tema. E é um tema bastante complexo. Nós não vamos entrar em questões relativas a esse ministério aqui. Bom, o nosso assunto, então, é essa relação entre família, drogas e cultura dentro de um diálogo, né, contemporâneo, um diálogo atual. Uma das questões fundamentais para a gente poder pensar essa relação é a gente perceber que a questão das drogas, do uso de substâncias psicoativas que de alguma forma alterem a consciência, elas estão diretamente ligadas com uma questão determinante da condição humana, que é a forma como o ser humano lida com a realidade. Como é que nós lidamos com a realidade? Como é que nós administramos a realidade? E esta realidade que nós estamos falando é uma realidade que ela pode ser vista como uma realidade interna a nós e uma realidade externa a nós. O primeiro ponto aí, então, que eu queria chegar para a gente começar falando sobre isso é um caso que Kardec trata na Revista Espírita de maio de 1863. Embora a gente está falando aqui o tema, né, o diálogo atual, mas e a gente está trazendo o tema lá do século XIX, né, na verdade a gente vê que o tema da questão das drogas é um tema sempre atual, independente da época, independente do contexto histórico, ele é um tema sempre atual. Na Revista Espírita de 1866, lá em maio, Kardec publicou a Revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos. Ele publicou de 1858 até 1869. Durante todo esse período, Kardec vai abordar temas gerais, assuntos dos mais variados, dentro de uma perspectiva de análise espírita, de uma forma mais livre, mais ampla. E nesse caso, ele nos traz aqui um exemplo. Ele usa o termo lá, né? Um pai, o título do artigo é esse, né? Um pai negligente com os filhos. E ele põe o caso, então, desse senhor, que parece um francês, que ele, desde jovem, esse senhor, enquanto jovem, ele tinha uma paixão, uma verdadeira paixão por uma jovem também, e só que ela nunca correspondeu da mesma intensidade o sentimento que ele nutria por ela. Então ele era apaixonado por ela não era apaixonada por ele, não tinha nenhum tipo de sentimento afetivo em relação a ele, sentimento amoroso. Ele terminou casando com uma outra, mas aquela paixão que ele tinha por aquela jovem não se diluiu. Né? Ele casou com outra, mas continuou nutrindo aquele sentimento por aquela jovem, uma paixão frustrada, né? por não ter sido correspondido. E aí ele constituiu a sua família, teve vários filhos, mas aquela frustração amorosa que ele vivenciou não abandonou. E aquilo continuava dentro, né, no seu conteúdo emocional ali muito forte. Então, aquilo gerou um sofrimento emocional. E esse sofrimento emocional terminou gerando uma realidade para ele, uma realidade vivencial, cotidiana. Como é a forma de mudar a realidade? Já que o que ele imaginava, o que ele tensionava, o que ele sonhava era ter casado com aquela outra, não casou, e a sua vida afetiva, amorosa, enfim,
andou por outro caminho, mas ele não tinha pela sua esposa um sentimento como ele tinha por aquela outra. Então essa frustração interna gerou uma realidade profunda de sofrimento e ele tentou apaziguar isso. E qual foi a forma que ele imaginou de apaziguar esse conflito, essa frustração interna? O uso do álcool. Ele começou a usar álcool. Então começou a usar, foi usando e virou um dependente químico, usando álcool. Então ele terminou se tornando, os filhos começaram a crescer. Um dos filhos, por exemplo, terminou seguindo o mesmo exemplo dele, enveredou pelo caminho do álcool, se tornou dependente químico. Ele não, pelo uso constante do álcool, ele não tinha uma atuação familiar adequada, equilibrada, que pudesse corresponder aos anseios educativos daqueles filhos. Cada vez se distanciava mais de sua atual esposa e dos seus próprios filhos. E aí, um dos filhos, inclusive, terminou morrendo numa das viagens para a África. E aí, ele mergulhou num estado de sofrimento até o momento em que ele desencarna, ele morre em função das complicações geradas pelo uso do álcool. Muito bem. Depois eu vou entrar no final dessa história, como é que depois isso aí se desenrola, né? Mas eu queria inicialmente pegar essa ideia para dizer o seguinte: existem muitas causas, muitos motivos que geram a pessoa procurar substâncias psicotrópicas, substâncias psicoativas que gerem esse estado de alteração da consciência. Ao ano passado, talvez a gente até possa colocar no plano do passado mesmo, aonde a ideia de buscar alguma substância nesse sentido estava relacionada à ideia de uma atitude de revolta, de uma revolta social, de uma rebeldia, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa mais cultural, sobretudo se a gente pegar nos 60, 70 e até uma parte dos anos 80. Todavia, essa questão de usar uma substância para alterar a consciência em função de um estado de rebeldia, de tentar representar isso, uma rebeldia para a sociedade, onde a gente está colocado, parece que não é mais o ponto fundamental do que a gente está vendo hoje. Mas, de qualquer forma, ao longo do tempo, em todas as sociedades, se nós pegarmos todas as sociedades do Ocidente ou do Oriente, o ser humano buscou mecanismos de fuga da realidade, mecanismos simplificadores de fuga da realidade. Anular a consciência ou atenuar a consciência ou alienar a consciência para tentar fugir de uma realidade de sofrimento. Seja uma realidade externa, quando você vivencia ou percebe pessoas muito queridas vivenciando uma situação de sofrimento, ou a própria pessoa em si vivenciando uma situação de sofrimento emocional ou mesmo físico, ou sofrimento afetivo. Então, o sofrimento, a realidade, ela está fora ou é uma realidade de conflito, de crise interna. Seja como for, a grande questão nos parece aí. Há formas de se buscar anular a realidade, já que essa realidade, muitas vezes, a pessoa não consegue mudar a realidade. Né? Você está vendo, às vezes, por exemplo, um jovem que nasce numa família completamente complexa, aonde ele percebe que o pai às vezes é uma pessoa violenta, às vezes usa também substâncias químicas, aonde a mãe é indiferente, uma família onde não há uma agregação afetiva, psíquica, emocional, educativa. Então, muitas vezes, essa realidade de desgosto, sofrimento dentro daquele quadro de convivência familiar que a pessoa, que o jovem às vezes está vivenciando, leva ele a tentar, por falta
às vezes, de mecanismos internos, de suportes internos, suportes emocionais, de maturidade, levam a tentar ultrapassar aquela realidade. Como muitas vezes ele não consegue mudar aquela realidade, porque ela independe dele, da sua vontade, por mais que às vezes a pessoa queira mudar aquela realidade, a realidade ela é constituída por outras pessoas que às vezes não querem mudar. Então, diante da impossibilidade de mudar um quadro psicológico, convivencial, às vezes o sujeito tenta anular-se a si mesmo, anular sua consciência, um processo de gradativa alienação daquela realidade. Daí tem a palavra alienação. Alienare, do latim, significa distanciar-se. Uma forma de se distanciar daquela realidade. Só que na prática, esses mecanismos de fuga da realidade, usados como o caso da droga, como o caso do álcool, das drogas, das substâncias lícitas ou ilícitas, elas não mudam a realidade. Elas são elementos simplificadores e muitas vezes complexificadores da própria realidade. Eles vão complexificar mais, vão tornar mais complexa aquela realidade, de mais sofrimento ainda. Porque no momento em que passar o efeito da substância, o sujeito continua mergulhado dentro daquela realidade ao qual tenta fugir, e agora com um acréscimo a mais de complicador, porque gera a necessidade de novas quantidades daquela substância para poder gerar a satisfação necessária, o mesmo nível de intensidade que no início uma pequena dose proporcionou, e que agora o organismo vai se adaptando àquelas doses e exigindo níveis mais elevados para chegar no mesmo patamar de satisfação. Quer dizer, então o indivíduo entra num processo de autodependência, a realidade continua e a pessoa agrega um fator complicador de sofrimento a mais ainda. Então, em todas as sociedades, a gente vai encontrar esses mecanismos, todas elas. Freud foi o pai da psicanálise, com alguma dose de exagero, possivelmente. Ele tem um texto em que ele diz o seguinte, que para o ser humano é impossível viver a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de fuga. Na verdade, a gente poderia fazer uma leitura dessa frase de Freud e dizer que realmente nós precisamos de sair um pouco fora, às vezes, de uma realidade sofrida, mas nós podemos sair fora dessa realidade sofrida não por meio necessariamente do uso de substâncias que vão gerar novos sofrimentos. Mas, por exemplo, o caminho da arte é um caminho interessantíssimo para sair fora um pouco da realidade. Você está vivendo, às vezes, uma situação de sofrimento, de dor, de convivência dificultosa, de conflito e tal. Você sai um pouco daquele contexto, daquele ambiente. Você vai assistir uma peça de teatro, você vai assistir um festival de música, você vai ler um livro, você vai numa galeria de arte. Enfim, você usa a arte, a estética, como um mecanismo também de amenizar, de dar um colorido para essa realidade sofrida. E esta forma é uma forma interessantíssima e saudável de poder se distanciar daquela realidade sem precisar cair no uso de substâncias alienadoras. Então, um outro componente que a gente queria agregar aqui é a questão da cultura. Nós estamos vivendo uma cultura pós-moderna, uma cultura contemporânea, que é uma cultura que estimula isso. Essa ideia de que dentro da cultura atual se vende uma série de ideias que muitas vezes, dentro de uma geração com pouca bagagem de maturidade para administrar isso, pode gerar essas buscas desenfreadas por mecanismos de suporte, quais sejam de substâncias que têm essa capacidade, às vezes, de resistir a uma determinada situação.
Então, por exemplo, nós vemos uma sociedade hoje que uma cultura que ela termina gerando muito isso, né? O discurso hoje tá muito voltado para esses fatores aqui, né? Você tem que ser vitorioso, né? A ideia de vitória, você tem que ser vitorioso hoje, principalmente em geração mais jovem, adulto jovem, né? Está aí na faixa dos 20 e poucos anos. Então, a ideia é isso, você tem que ser vitorioso, você tem que ter sucesso, né? Você tem que viver num mundo sem limites, sem fronteiras, né? Um mundo sem fronteiras. Você tem que ser bem sucedido, você tem que ter prazer, você tem que ter uma imagem, que é uma imagem padrão, que a sociedade descartável constrói, que é uma imagem padrão, a cultura do padrão, a estética do padrão. Quer dizer, muitas vezes o jovem, a jovem, né, elas não se enquadram dentro desse mecanismo de imagem padronizada, né? Então, muitas vezes isso termina gerando o uso de medicamentos de uma forma irregular, de uma forma não adequada, de uma forma de uso próprio, para conquistar aquela forma, aquela aparência adequada. E o uso do medicamento também sem controle médico é outro caso complexo que nós vemos na cultura atual, né? Que gera dependência, que são substâncias também que geram dependências. Então, muitas vezes o sujeito vai usar medicamentos sem controle, sem orientação adequada, e há inclusive até medicamentos para dormir. Tá? Então, aquela pessoa que começa a usar medicamentos para dormir, exagerado, sem controle médico, né? A ideia de dormir, ela implica num fator que está nessa questão central que a gente está discutindo aqui, que é a questão de anular a consciência. No momento que o sujeito está dormindo, entre aspas, ele está anulando a consciência, né? Então, às vezes a pessoa, com uma determinada realidade de sofrimento, ela começa a usar medicamentos para dormir, necessariamente sem controle nenhum, sem orientação especializada adequada, porque a ideia de dormir é isso, é apagar a consciência. Então, a cultura é uma cultura do medicamento, é uma cultura do negar o sofrimento, né? Ou seja, por qualquer coisa, o sofrer, ele inexoravelmente faz parte da vida. Não estou dizendo aqui que a gente tem que gostar do sofrimento, não é isso. Mas que o sofrimento, inegavelmente, ele faz parte da vida. Todos nós já sofremos, estamos sofrendo ou sofreremos algum tipo de dor emocional ou física. Quer dizer, isso faz parte do viver, faz parte das dores da vida, sofrer. Tá? Quem não está adequadamente amadurecido psicologicamente para enfrentar as dores da vida, não aprendeu a viver. E quando o sujeito não aprende a viver, ele busca mecanismos de artificializar aquela realidade. Tá? Então, muitas vezes a pessoa está lá chorosa, melancólica, por uma perda que aconteceu, por uma pessoa querida que morreu, o que é natural. Tá? Então, a pessoa, e aí começa para não sentir aquilo, daí termina muitas vezes caindo em determinados tipos de medicação, e termina cada vez mais se afastando do sofrimento, mas também se afastando da realidade. Então, um afastamento do sofrimento que gera novos sofrimentos. Não pode ser um bom afastamento. Tá? Então, a cultura é uma cultura que termina estimulando muito isso, negando o sofrimento. A questão fundamental é ter o prazer. Tá? É uma concepção hedonista, viva o prazer de todas as formas, sem regras e sem limites. Quer dizer, no momento em que nós estamos construindo essa cultura, a questão de uma onipotência imaginária, por exemplo, que é passada hoje, que muitas vezes a geração atual tem, é aquela coisa do eu posso tudo, nada me acontece. Né? Essa é uma visão de onipotência imaginária, porque não existe isso na vida real. Não existe isso. Então, vai acontecer sim. Então, a ideia da pessoa achar que um super-homem, que pode usar tudo quanto é coisa, que não vai acontecer nada, que mas vai usar uma determinada
determinada substância, mas não vai ficar dependente. A hora que eu quiser parar, eu paro. Quer dizer, essa perspectiva da onipotência, isto só existe a nível imaginário, porque na prática isso não corresponde. Então, a gente está tendo essa cultura que ela estabelece uma vida muito voltada essencialmente para o prazer. Não que o prazer seja ruim, claro que não, mas o prazer precisa ser saudável, né? Precisa ser um prazer amadurecido. Aí sim, do contrário, vai ser um prazer que vai gerar sofrimento, né? Todo o princípio do prazer, quando ele gera sofrimento, esse prazer tem que ser repensado, reavaliado. E aí parece que está a questão central da droga, né, das substâncias. É um prazer que gera sofrimento. E todo prazer que gera sofrimento precisa ser repensado, né? Então, nós estamos vivendo dentro dessa cultura complexa para qualquer pessoa, né, para qualquer idade. E aí nós vemos então todo esse ambiente, né, de que parece que todo mundo pode tudo, né? E aí o sujeito começa a flertar com essa ideia de onipotência. Eu tenho que ser vitorioso a qualquer custo, tem que ter uma imagem idealizada, eu não posso fracassar em nada, né? Não posso fracassar em nada. Isso já começa inclusive na própria escola, né? Com a ideia de que o fracasso, ele parece que não faz parte da condição humana, e faz parte da condição humana, né? Em dado momento a gente pode fracassar, e isso não é problema, né? O problema é o sujeito cair e permanecer no chão. Esse é o problema, né? O cair não é problema. Cair é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Essa é a ideia, né? Então, a grande questão é a gente começar a imaginar que todo mundo tem que ser preparado para o sucesso, para a vitória, e aí as crianças já começam desde cedo a terem agendas de auto-executivo. As crianças ainda muito pequenas, os pais colocam aula de natação, aula de inglês, aula de violão, aula disso, aula de aquilo. Então a criança, ela não tem mais tempo para fazer nada, ela não tem tempo para ser criança. Ela não tem tempo mais para exercitar o lúdico, a imaginação. E aí nós temos profissionais altamente competentes, desenvolvidos do ponto de vista da técnica, mas péssimos seres humanos. Porque o sujeito não aprendeu a alfabetização emocional. Ele pode ser doutorado, pós-doutorado em qualquer área, mas não é alfabetizado emocionalmente. É uma pessoa intolerante, é uma pessoa egoísta, que não consegue conviver adequadamente na sociedade, e está dentro de um trampolim de sucesso, passando por cima dos outros, que a ideia de o que é importante para mim, importante eu ter a vitória, eu ser vitorioso, e o resto é o resto. Abre-se espaço para uma crise ética na sociedade que nós estamos falando, nós estamos vivendo. Eu precisaria nem falar, porque a gente está vendo isso todo dia nos jornais. Então, a crise está aí, né? A crise humana está dentro desses elementos. A droga vai aparecer como elemento de flerte dessa estrutura, né? Do sujeito que quer buscar, dentro de uma cultura estabelecida, quer buscar a vitória a todo custo, quer o prazer a todo custo, quer superar o sofrimento a todo custo, quer ser onipotente a todo custo, e aí abre-se o espaço tênue para o flerte com a droga e, consequentemente, com a morte. Então, esse é o caldo cultural que a gente está vivendo aí. Eu trouxe aqui um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, já no século XIX, eu disse para vocês que esse não é um tema atual, né? Mas no século XIX, Kardec, lá no capítulo 2, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca isso aqui, ó: pela simples dúvida que possua sobre a vida futura, vejam bem, pela simples dúvida que possua sobre a vida futura, o homem no sentido lato, né, no sentido de ser humano, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena, incerto quanto ao futuro.
consagra-se ao presente. E para obter esses bens faz de tudo e de tudo mesmo. Tudo mesmo. Porque o sujeito que perde a noção de temporalidade da vida, não a temporalidade existencial, mas a temporalidade da vida, de perceber que a vida é processo contínuo e não uma experiência única agora na encarnação atual. Então, na medida que o sujeito, que a pessoa consegue enxergar apenas uma existência, a vida para aquela pessoa é o espaço que medeia o nascimento da morte, apenas isso, a pessoa centraliza todos os seus potenciais para a sua satisfação na existência atual. E para isso, vai usar, como diz Kardec, de tudo, vai tentar tudo, né? Então, muitas vezes, sem o devido suporte ético-moral, vai buscar todos os caminhos mesmos, dos mais lícitos àqueles ilícitos. E ele diz ali, né? Então, para obter isso, os bens materiais faz tudo. A perda do menor desses bens é um desgosto profundo. A perda desses bens, do menor desses bens, é um desgosto profundo. Quer dizer, o não saber lidar com a perda e perceber que as coisas que fazem parte da nossa vida, inclusive, não só as coisas, mas as pessoas também, que fazem parte da nossa experiência, elas estão temporariamente no processo de vivência conosco, porque nós muitas vezes vivenciamos uma experiência na Terra, achando que essa experiência vai ser sempre igual. E a gente sabe, obviamente, que não é igual. Nós mudamos, a vida dinâmica, tudo muda, nós perdemos a nossa infância, nós vivenciamos o luto da infância, o luto do corpo infantil, depois a gente vivencia o luto da adolescência, depois até chegar na fase idosa, as mudanças do corpo, as mudanças dos relacionamentos, as pessoas muitas vezes passam pela nossa experiência, nós passamos pela vida dos outros, e as coisas se alteram. Por que se alteram? Porque nós vivemos num mundo da impermanência. E porque é impermanente, muda ou pode mudar a cada instante. Quer dizer, então, essa forma de não saber lidar adequadamente com as perdas gera uma relação de desgosto, de frustração, de pessimismo, de melancolismo. E aí ele diz lá, um descontentamento na justiça da qual foi vítima, enfim, tudo isto compõe um quadro emocional, psicológico dos sujeitos, das pessoas, dos seres humanos. O como lidar com isto, quais os valores que a gente vai eleger para lidar com isso, é que está exatamente no centro da questão. Um outro aspecto que a gente queria trazer aqui para discutir é o seguinte, é que nós estamos vivendo também uma cultura do abandono. A gente está vivendo hoje, infelizmente, também uma cultura do abandono. Abandona várias coisas, né? Abandono dos valores, que não sabe mais o que é certo e o que é errado, o que é honesto e o que não é honesto, né? Porque o outro faz tal coisa, mas todo mundo faz, então por que a gente não faz também? Então, a ideia dos valores, né, o abandono dos valores, a respeito de viver bem na vida, e esse viver bem sempre muito questionável, né, o abandono dos valores éticos, dos valores morais, o abandono das relações, por qualquer coisa as relações são abandonadas, né, você vive uma relação de liquidez, né, de descartável, tudo é muito descartável, usa e daqui a pouco descarta, usa, descarta. Então, o abandono do outro, o abandono de nós mesmos. Abandono de nós mesmos. Quando a pessoa vive exclusivamente anulando-se em função dos outros. Aquela pessoa que vive num relacionamento afetivo, no casamento, dizendo assim, por 30 anos eu me anulei em função do fulano. Quem diz que se anular é amar? Ninguém disse isso.
Então a pessoa se anula achando que ao se anular está fazendo bem para alguém. E aí quando chega lá na fase dos 40, 50, 60 anos, a pessoa olha para trás da sua vida e vê o sofrimento, vê que não era aquilo que a pessoa queria, em crise emocional. Por isso que a psicologia usa muita expressão da crise da meia-idade. Tá? Então, o abandono de si mesmo, o abandono da esperança, que talvez seja um dos piores abandonos, né, que a gente possa ter, é o abandono da esperança. Principalmente da esperança dos filhos. Também, né? Agregue-se aí, a esperança dos filhos. O abandono do amor, quando se larga as pessoas, né? É muito comum, às vezes, a gente ouvir os pais dizer, eu vou largar de mão mesmo, e tal, etc. Você vai largar de mão, alguém vai dar a mão para o seu filho. Porque tem muita gente estendendo a mão para ele, ou para ela, vai dar a mão sim, mas vai estender a mão, vai dar a mão e vai dar droga também. Tá? Então você vai largar de mão, aí é a opção de cada um, né? Mas esse abandono do amor que vai gerar, muitas vezes, o abandono da vida, que é o caso que nós estamos vivendo agora, a campanha com relação à questão dos suicídios. Né? Porque a realidade, o caso do suicida, é um caso muito semelhante à questão da droga, só que é um caso que chegou ao nível máximo. O sujeito, muitas vezes, que usa droga, ele está usando a droga para anular a sua subjetividade, para tentar se afastar daquela realidade dolorida, sofrida, etc. Nesses casos, né, a gente está usando esse exemplo, não quer dizer que seja o único exemplo, tá, para o uso de droga, não é isso. Eu estou me detendo num caso. Tá? Então, o caso do suicídio é o caso extremo, quando a pessoa imagina que ela, ao acabar com a sua vida, ela acaba com a realidade, que é a realidade do sofrimento. Então, ela termina abandonando, entre aspas, imaginando que ao abandonar a sua vida, vai abandonar o sofrimento, e a gente vai ver que não é isso aí que acontece. Então, a gente tem a questão do abandono desses vários elementos, né? Abandono da esperança. Toda vez que nós abandonamos a esperança, ou qualquer outra coisa, cria-se no lugar um vazio. Cria-se um vazio. Porque aquele vazio é o espaço natural que antes estava sendo ocupado por aquele sentimento. Então, criou um vazio. Aquele vazio existencial é uma das coisas mais complexas e terríveis para o ser humano. É o vazio existencial. O vazio existencial é a falta de perspectiva. Então, você não tem sentido mais na vida. É um vazio, não tem mais sentido. Daí, para a questão do uso das drogas, ou para a questão dos suicídios em casos extremos, é um caminho, às vezes, não muito longo. Então, a gente tem ali uma interrogação, e a questão é mecanismos de fuga da realidade ou buscar suportes para enfrentar, administrar esta realidade. A pessoa que já tem um certo grau de maturidade psicológica, espiritual, ela vai buscar suportes para enfrentar aquela realidade. Mesmo que ela não consiga mudar a realidade, ela vai tentar mudar-se a si mesma, a forma de ver a realidade. Porque às vezes a realidade, ela existe em função do observador, da forma como nós observamos aquela realidade. Se nós pegarmos 10 pessoas e colocarmos uma situação para aquelas 10 pessoas, cada pessoa poderá enxergar de uma forma diferente. Alguns até enxergarão como sendo uma coisa de sofrimento e outros não. Então, a realidade, ela está muito de acordo com aquilo que a nossa capacidade de enxergar ela, de interpretar ela. Então, a busca de suportes psicológicos, né, ela, sem dúvida, é muito importante para se trabalhar isso. Aqui a gente tem um caso de dependência, um exemplo de dependência, mas eu vou passar aqui rapidamente, né, e vou voltar a esse caso, lá que no início da nossa conversa que eu tinha colocado. Você se lembra aquele pai que, na história, um fato que Kardec conta, né, aquele pai que ele termina usando, por uma série de frustrações amorosas e tal, ele termina usando algo e termina morrendo, desencarna em função
das doenças geradas pelo álcool. Muito bem. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec, e aí que ele colhe essas informações, depois esse pai, ele manifesta-se espiritualmente numa das reuniões coordenadas por Kardec, e ele conta o seu drama, então. E é ali que Kardec vai obter essa história desse pai, né, através dessa narrativa. Ele, através do processo da comunicação mediúnica, ele continuava vivo, obviamente, né, continuava com os seus conflitos também. Né, ele, naquele momento, ele na reunião, então, ele já havia uma distância de tempo da desencarnação dele para aquele momento que ele estava ali contando a história. Ele narra toda aquela vivência que ele teve e tal, dos filhos e tal, e ele diz: olha, eu sofri muito depois que eu vim para cá e tal, porque eu ainda tinha uma dependência, uma necessidade muito forte, psíquica, do uso do álcool, né? Porque é uma dependência psíquica também, né? Já não tem mais o corpo físico, mas tem uma dependência psíquica. E depois de vários sofrimentos e tal, papapá e tal, e aí ele disse: um dia eu voltei para minha casa, fui visitar minha família e tal, vi a minha família desestruturada, completamente desestruturada, né? E aí eu percebi que aquela desestruturação, em parte, ou em boa parte, foi causada pelo meu péssimo exemplo, pela minha forma relapsa de conviver, de não orientar os meus filhos, de não ser um bom marido, de buscar fugir emocionalmente daqueles conflitos e tal. Aumentou minha dose de conflito, de culpa, etc, etc. Mas aí eu tentei imaginar que forma eu poderia resolver, eu tentar melhorar, eu tentar reparar isso, aquilo que eu não fiz, o que eu poderia fazer, né? E ele imaginou o seguinte: olha, ele começou a dar assistência à família, começou sobretudo a um dos filhos, ao qual ele tinha uma dificuldade de relacionamento maior quando ele estava aqui. Ele começou a se aproximar mais desse filho e começou a induzir pensamentos bons. Quando o filho estava em dúvida, às vezes com relação aos conflitos, aos problemas da existência, o que faz o pai e a mãe? Né? Quando os filhos estão com problemas, o que faz um pai e uma mãe funcional, né? que estão ali cumprindo essas funções, dão bons conselhos. Olha, eu acho que você deve ir por aqui, você não vai por ali, aí você vai sofrer e tal. O que acontece? Quando ele se encarna, pode continuar fazendo a mesma coisa. Né? Porque ele vai ficar sempre fazendo isso, mas em alguns momentos, quando ele percebe que o filho estava precisando, ele fazia. Aproximava-se, tentava dar bons conselhos, dar boa orientação. Então, para a gente ver a naturalidade da vida, é isso, a vida é natural, é assim mesmo. A convivência, não é porque a gente está aqui, a espiritualidade, né, a gente não percebe que a gente não interage. Então, é uma coisa muito natural, sobretudo que os familiares percebem e têm essas relações afetuosas. Então, ele procurou reparar todo o seu drama de conflito dessa forma. Né? E ele ficou muito feliz porque o filho conseguiu, de alguma forma, captar essas intuições que ele estava passando, né? Absorveu a intuição, uma intuição que vinha, o filho pegava aquela intuição e seguia e tal, e aquele filho, então, foi para outro caminho, né? Completamente diverso. Então, ele se sentia feliz, pelo menos por isso. Então a gente percebe, né, a complexidade dessa questão e o papel da família nesse sentido. Né? A gente pode dizer assim que a família tem dois papéis fundamentais. O papel a função nutritiva está aí, né, nutrir amor, não é só dar alimento, né? Não é só dar comida. Dar comida tá bom, não dá. Não é só isso não. É o alimento da alma. Às vezes é mais importante ainda. Né? Então afeto, carinho, educação, presença, né? A gente sabe que presença necessariamente não é o ponto mais fundamental, né? Porque às vezes os pais ausentes não são aqueles que ficam fora de casa, né? Às vezes tem aqueles pais que estão lá sempre colados no filho e são pais ausentes. E necessariamente o pai que está ausente
ele pode estar trabalhando, está envolvido, mas pode estar acompanhando, pode estar presente na vida, afetivamente, na vida dos filhos. Isso dá uma segurança emocional. Porque quando os filhos percebem que os pais os amam, os pais não estão sufocando, mas os pais estão ali. Né? Estão controlando, estão educando, estão às vezes dizendo não, estão botando limite. Os filhos se sentem muito mais seguros do que vivenciar uma experiência familiar onde os pais deixam fazer tudo o que querem. A filha de 12 anos sai na sexta-feira para a balada e volta só no domingo para não saber onde é que estão. Quer dizer, então, isso gera muito mais segurança afetiva, emocional para os filhos do que qualquer outra coisa. Então, a gente tem a função nutritiva e a função normativa, que é a ideia da orientação, regras, limites, responsabilidades, estar ali, acompanhar, induzir, mostrar a questão do respeito, etc. Está ali as questões do Livro dos Espíritos, questão 208, 209, os Espíritos têm contribuídos para o progresso dos outros, na esperança de que os bons conselhos os encaminhem para a melhor senda. Então, aqui a conversa é importante, aquela imagem de lá é uma imagem muito... já daria para a gente fazer longas considerações sobre ela, não? Mas a gente está vendo que a mãe está ali, em cima com o papai conversando com ele, e a filha está com a cabeça longe, está em qualquer lugar, menos ali. Então, a gente nota um distanciamento, necessariamente o estado físico ali, necessariamente não significa muita coisa. Né? Às vezes é um caminho que se faz, né, para chegar ao fim, que às vezes não é um caminho muito pedagogicamente o mais adequado. Né? Mas o filho sempre será necessariamente uma incógnita para os pais, mas essa incógnita para os pais, ela se torna mais complexa quando os pais não fazem o seu trabalho, sua função. Né? Quando os pais fazem a sua função, a gente poderia imaginar o seguinte, do lado de cá, a gente tem os temperamentos dos pais e o temperamento dos filhos. Tem pais com as suas personalidades, os seus valores, e define aí um nível de comprometimento, ou não, com os filhos. Existem aqueles pais realmente comprometidos com os filhos, e existem aqueles pais que não são comprometidos com os filhos. Existem dois tipos de famílias que a gente fala hoje. Existe a família funcional e a família disfuncional. A família funcional é aquela que funciona, né? De uma forma geral. É aquela que os pais acompanham e cumprem de alguma forma as suas funções. Né? A disfuncional não cumpre mesmo. É aquela que os pais não têm nível de comprometimento nenhum com os filhos. Ou quase nenhum. Agora, vamos pegar o caso da família funcional. É aqueles pais que estão ali, estão acompanhando, estão orientando, estão dando bons exemplos, né? Que é algo importante. E aí vai depender muito dos filhos. Tem aqueles filhos que têm um nível de receptividade, de maturidade para absorver aquele exemplo que eles estão recebendo, aquela orientação que eles estão recebendo, ou tem um nível de rebeldia, de refratariedade que, embora os pais cumprirem os seus papéis, os pais darem exemplo, darem orientação, serem bons pais afetivos, carinhosos, os filhos não absorvem adequadamente isso. Onde é que está a questão aí? Está no nível de maturidade espiritual dos próprios seres que são os filhos. De tal forma que alguns absorvem mais, outros absorvem menos ou um pouco mais. Mas se os pais não fizerem a função, os pais não vão saber como é que ele vai reagir. Por isso é que Kardec pergunta, na questão 583, né, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Veja, o Kardec está falando da família funcional aqui. Aqueles pais que de fato se preocuparam e atuaram positivamente para dar bons exemplos, bons conselhos, etc. Mesmo assim, os filhos se desviaram. E às vezes vão entrar no caminho das drogas. Mesmo assim. E aí?
E aí os espíritos diziam para ele, não, os pais não são responsáveis. Por quê? Porque eles podiam fazer o que eles fizeram. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Mas necessariamente, não quer dizer que sempre os pais vão conseguir isso. Né? Mas se não tentarem, não cumprirem, por isso que eu acho que essa imagem aqui é a mais simbólica para a gente fazer esse fechamento, então, né? Que é essa visão do filho Pandora. Né? É como se fosse a Pandora lá, né? E a gente tem a cultura que está influenciando, né? A cultura está ali influenciando, ó, mas os pais estão aqui. E os pais estão segurando ali, ó, a ponta. Tá? Esse fio aí, ó, esse fio que está prendendo os pais ao filho é a amorosidade. É a relação de amorosidade. Tá? Porque se o pai pegar, os pais pegarem e puxarem esse fio e colocarem aqui embaixo, eles vão sufocar, não vão deixar o sujeito, a criança, o jovem, ter as suas experiências e se desenvolver em termos de autonomia e responsabilidade de acordo com o seu desenvolvimento psicológico e de idade. Então os pais vão ser pais castradores. Né? Você não deixa os filhos fazer determinadas experiências. Você tem que fazer. Ah, não, mas se botar uma roupa muito quente, tem que botar a roupa quente, tem que botar e não dá para deixar subir ali, porque senão ele vai cair, vai quebrar a cabeça, não sei o quê, então não deixa o filho fazer nada. Então o filho vai criar totalmente dependente, não vai ter autonomia, não vai saber. O dia que os pais desencarnarem, quem é que vai orientar essa criatura? Não? Ele vai ficar perdido no mundo e vai ficar numa realidade, às vezes, de sofrimento também. Então, mas se os pais pegarem e largarem essa ponta, eles correm o risco de nunca mais pegar essa Pandora. Tá? O filho vai voar alto demais e os pais não vão conseguir pegar. Então, qual é o ponto central? Você vai deixando, né, quando ele vai desenvolvendo, você vai dando fio para ele voar. Né? Mas os pais são pais. E a amorosidade é aquilo que nos mantém ligados aos nossos filhos. Então, nós imaginamos que o Espiritismo tem aí uma boa contribuição para nos oferecer dentro dessa temática, para a gente pensar, sobretudo, a questão da realidade que a gente está vivendo, e saber administrar os nossos conflitos, as nossas dificuldades internas e externas, de uma forma mais amadurecida, sem precisar recorrer a esses